É que não existem direitos humanos, né? O corpus, né? Os artigos que estão lá dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos são incompatíveis com o Islã. Não existe compatibilidade. Então, se eu tenho uma teocracia islâmica, eu não consigo ter direitos humanos. O corpus dos direitos humanos ele é incompatível com todos os livros sagrados, para falar bem a verdade. Mas, dentro de um Estado laico, os textos sagrados, como é o caso da Bíblia, eles têm uma capacidade de moldar a questão da vivência religiosa de acordo com a laicidade. A Igreja Católica ela é um grande exemplo de evolução, de adaptação aos tempos, sem mudar os seus dogmas. Isso é muito legal. Mas o problema é que o Islã, que tem 1500 anos, é quase tão velho quanto o catolicismo. Ao longo desse tempo, ele não teve a capacidade dessa adaptação à mudança dos tempos sem alterar os seus dogmas. E isso é muito crítico. Então existe um debate muito intenso na Europa de como fazer o Islã se adaptar aos tempos modernos e ao império dos direitos humanos fundamentais. Na França, em 2011, quando surgiu aquela lei que proibia, né, o uso do véu por mulheres em locais públicos, e houve muita polêmica em torno disso, inclusive depois passou a haver multa. A mulher que usa tem uma multa de 150 euros, e o homem que obriga a mulher a usar o véu, ele tem uma multa de 30 mil euros. A polêmica ela começou a girar em torno da seguinte frase: pegou-se uma mulher islâmica com base nesse único depoimento e de depoimentos que depois nasceram, né, iguais a esse primeiro, argumentando que as mulheres elas têm que ter a liberdade para escolher o véu. E esse primeiro depoimento que eu mencionei é de uma mulher islâmica que diz: eu passei a usar o véu depois da menstruação, porque a jurisprudência ela diz que a partir da menstruação a mulher ela tem que usar o véu. Então ela fala: minha mãe sempre me disse, é aconselhável que eu use o véu depois de menstruar, mas eu tenho que usar o véu de acordo com a minha vontade, porque não adianta usar o véu sem ter vontade. Então essa frase, esse depoimento, passou a ser um estandarte daqueles que falam, elas têm a liberdade para escolher. Mas a questão, Pavinato, não é obediência, é uma questão de educação. Então, eu acredito nisso e quero seguir isso. Eu não estou sendo obrigada a fazer isso. Não, mas na França, elas são obrigadas a não usar. Em locais públicos. Mas a questão é a seguinte, o que eu quero chegar... Quem leu o livro, né, Handmaid's Tale, o conto da Aya... Tem uma passagem que, para mim, ela é muito significativa. Quando nós temos as duas aias que vão ao mercado, tá? Quem não leu, leia. O livro é muito interessante, da Margaret Atwood, O Conto da Aya, que é o livro que deu origem à série The Handmaid's Tale, que é uma série muito impactante. Elas estão na feira e chega uma excursão de japoneses para ver lá aquele país onde as mulheres andam todas cobertas, com um cabresto branco, a sua túnica vermelha. E eles perguntam para aquelas mulheres: vocês são felizes assim? E há, nesse trecho do livro, uma reflexão da Aya, que é a protagonista do livro, e ela reflete, como é que eu vou dizer que eu sou feliz se eu não posso dizer que eu sou feliz? Se eu disser que eu não sou feliz, eu vou ter um castigo que eu vou me arrepender muito mais do que não ter dito a verdade. Então tem horas que eu tenho que dizer que eu sou feliz para que eu não seja mais infeliz do que eu já sou. E ela responde em japonês: sim, nós somos muito felizes. Então quando uma mulher diz que sai para locais públicos com o véu porque é uma escolha dela, a gente não consegue dizer se ela está sendo sincera ou não. É verdade. Especialmente se ela não tem, como é o caso de uma mulher
desses países de teocracia bárbaras, como o caso do Afeganistão, que elas têm que usar burca, elas não têm instrução, elas não sabem ler, elas não sabem usar um computador, elas nunca puderam ver um smartphone, elas não têm preparo nenhum para viverem o mercado de trabalho quando elas fogem desse país. Fugir já é um drama. Elas já arriscam a vida tentando fugir. E quando elas fogem, elas chegam num país, elas vão viver como? Se elas não sabem fazer absolutamente nada a não ser parir, criar o filho e saciar a vontade sexual do marido. Então é um drama. Então veja, Handmaid's Tale, e quando eu olho para uma mulher do Afegão, do Irã e falo, ou de uma mulher que é filha de alguém reacionário, de alguém muito fundamentalista, é uma das mulheres de um rico muçulmano, muito fundamentalista, muito fanático, como é que elas vão dizer, eu não escolhi? Elas não têm essa liberdade. Então, quando eu penso na liberdade religiosa da mulher, em respeito à liberdade religiosa, que é uma garantia dos direitos humanos fundamentais, eu só posso dizer que uma mulher, ela está sendo sincera quando ela diz que ela é feliz, que ela escolheu usar a niqab, né, ou qualquer tipo de lenço, o hijab, seja lá ele qual for, quando essa mulher ela tem instrução, quando ela vive num contexto em que ela pode se separar, quando essa mulher ela tem condições de viver a partir de quando ela tem condição de se divorciar, obviamente, e divorciada ela tem condição de sobreviver. De se sustentar. Quando existe um contexto em que ela é dependente financeira e socialmente do marido, porque pode ser também, como no caso das judias assídicas lá de Nova York, que ela seja ostracizada. Ou seja, a mulher ela perde o direito de ver os filhos. Então ela não pode mais ver o filho, mesmo que ela tenha a condição de sobreviver no mercado de trabalho longe do marido. Se existe também a questão dela ser ostracizada, ou seja, a mãe não vai mais falar com ela, o pai não vai mais falar com ela não vai poder mais falar com os filhos, ela vai perder o direito de educar os filhos. Ou seja, tem que haver a possibilidade de independência econômica e social da mulher. Quando a mulher está fora desse contexto, ela dizer que é da escolha dela usar, cobrir-se, isso não pode ser levado em consideração. E quando nós olhamos para a França e nós vemos a proibição do véu em locais públicos, no meu ponto de vista, que é um ponto de vista que comunga com o do Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, que escreveu muito bem a época da proibição do véu na França sobre isso, ele diz que a proibição do véu em locais públicos é uma maneira de levar extraterritorialidade ao conceito de igualdade entre o homem e a mulher. A mulher ela tem que ter um ambiente seguro. E seguro quer dizer onde existe proibição de manifestação simbólica da violência que rebaixa a mulher ao homem. Portanto, ela é uma maneira de levar para fora do lar de mulheres muçulmanas, islâmicas, o princípio civilizacional da igualdade do homem e da mulher. Porque pode ser que ela seja obrigada e seja obrigada a dizer que não é obrigada a usar. Então é só com a proibição que nós conseguimos fazer valer a igualdade do homem e da mulher. Pelo menos nos ambientes públicos, pelo menos no ambiente onde impera a lei do Estado Democrático de Direito.